O que está prestes a acontecer pode abalar completamente o mercado de transferências em Portugal e provocar uma verdadeira guerra nos bastidores entre dois gigantes do futebol nacional e um colosso internacional. Os dados estão lançados, mas o desfecho ainda está longe de ser previsível. Nos corredores do poder, há movimentações estratégicas e reuniões que se prolongam pela noite dentro, tudo por causa de um nome que, apesar de jovem, já faz tremer até os mais experientes. Esta não é apenas mais uma novela de verão. É uma história carregada de tensão, dinheiro, orgulho e ambição. E se acham que já ouviram tudo, esperem até descobrirem o que o Sporting anda a preparar, em silêncio, mas com precisão cirúrgica. Antes de revelarmos o nome que está a incendiar os bastidores do futebol português, é essencial entender o que está realmente em jogo. Não se trata apenas de um jogador. Trata-se de uma oportunidade única de mercado, de uma jogada que pode redefinir os equilíbrios entre os grandes clubes nacionais e até lançar o Sporting para um novo patamar competitivo. A Juventus já meteu as cartas na mesa, mas foi travada por uma recusa firme. No entanto, é precisamente esse impasse que pode abrir uma porta inesperada em Alvalade. Fontes próximas do clube garantem que os verdes e brancos têm acompanhado cada detalhe da situação e podem surpreender a qualquer momento com uma ofensiva ambiciosa e calculada. O nome em questão é Francisco Conceição. O jovem extremo dos Dragões tem sido protagonista de uma disputa acesa nos bastidores, com a Juventus a tentar fechar o negócio antes do fim da cláusula de 30 milhões de euros, válida apenas até 15 de julho. A proposta do clube italiano foi clara: empréstimo com obrigação de compra por um valor entre os 27 e os 28 milhões de euros. Mas o FC Porto, firme nas suas exigências, rejeitou prontamente. Os azuis e brancos querem uma venda imediata e definitiva. E aqui está o detalhe mais interessante. Apesar da rigidez negocial, o Porto admite reduzir ligeiramente os 30 milhões exigidos, desde que o negócio se concretize já antes do prazo. Um movimento estratégico que abre uma brecha onde o Sporting pode vir a infiltrar-se com astúcia. A cláusula de rescisão de Francisco Conceição salta para os 45 milhões de euros após o dia 15 de julho, tornando qualquer negociação ainda mais complexa. Mas há um fator que está a pesar, e muito, nas contas. O jogador tem direito a 20% do valor de uma eventual transferência. Este detalhe aparentemente técnico tem tido um impacto determinante nas conversas e já fez travar mais do que uma tentativa de acordo. A Juventus não ficou satisfeita com esta exigência, e isso pode ter sido o travão decisivo para que a transferência não avançasse, pelo menos por agora. No entanto, este pormenor financeiro, que afasta os italianos, pode ser precisamente o trunfo do Sporting. Nos gabinetes de Alvalade, o silêncio é ensurdecedor e, paradoxalmente, mais revelador do que qualquer conferência de imprensa ou declaração pública. Quando a estrutura diretiva do Sporting opta por manter-se em silêncio, é porque algo de muito sério e potencialmente revolucionário está a ser cozinhado nos bastidores. Este é o padrão habitual da atual administração: agir com discrição, evitar os holofotes antes do tempo e preparar os seus movimentos com precisão quase cirúrgica. Fontes internas descrevem um clima de concentração absoluta dentro do departamento de futebol, com telefonemas discretos, reuniões fora de horas e até contactos indiretos com intermediários que têm acesso direto ao círculo de Francisco Conceição. Tudo indica que os leões estão a estudar meticulosamente cada passo a dar, sabendo que uma aproximação impetuosa pode comprometer uma oportunidade única de mercado. A ordem é clara: avançar com cautela, mas sem hesitações quando chegar o momento certo. Frederico Varandas e a sua equipa técnica sabem bem que Francisco Conceição não é apenas mais um talento promissor do futebol português. Ele carrega consigo uma carga simbólica e emocional rara, que transcende os relevados. A sua velocidade estonteante, o drible curto e a capacidade de desequilibrar qualquer defesa adversária são inegáveis, mas é a dimensão emocional da sua possível chegada que mais mexe com os bastidores. Estamos a falar de um jogador profundamente associado a um clube rival, com laços familiares históricos que, numa primeira leitura, pareceriam intransponíveis para uma transferência para Alvalade. E, no entanto, é precisamente essa complexidade que torna esta operação ainda mais apelativa para o Sporting. Seria um golpe de gênio, uma jogada à altura de uma direção que já provou não ter medo de arriscar quando está em causa o fortalecimento competitivo do plantel. Internamente, há quem defenda que Francisco Conceição pode ser uma espécie de troféu estratégico, uma contratação que teria impacto imediato no balneário, na bancada e na percepção pública da ambição leonina. A pergunta que muitos fazem agora é: o Sporting tem capacidade financeira para competir com a Juventus neste negócio? A resposta pode surpreender. Com a possível venda de ativos não essenciais e a entrada de verbas através de parceiros estratégicos, os Leões podem ter margem de manobra suficiente para avançar com uma proposta irrecusável. O timing é tudo, e se o Sporting conseguir antecipar-se e apresentar uma proposta antes de 15 de julho, pode não só garantir o jogador como fazê-lo por um valor inferior aos temidos 45 milhões. Nos corredores da Academia Cristiano Ronaldo, os responsáveis já analisam cenários, fazem contas e preparam o terreno. Não podemos esquecer que o Sporting tem um histórico recente de contratações cirúrgicas que surpreendem o mercado. Jogadores que chegam de forma discreta,
mas que rapidamente se tornam peças fundamentais no 11 inicial. Neste caso, no entanto, seria uma contratação de alto impacto mediático. Francisco Conceição é conhecido pela sua irreverência, talento nato e uma personalidade vincada que desperta amores e ódios em igual medida. É precisamente esse perfil que pode encaixar num plantel jovem, ambicioso e com sede de conquistas. Rui Manuel Borges, o técnico dos Leões, estaria mais do que receptivo a contar com o reforço desta qualidade no seu ataque. As fontes que garantem o interesse do Sporting não são quaisquer fontes. Vêm de dentro do meio, de agentes atentos e habituados a movimentar-se no submundo das negociações mais sensíveis. Há rumores de que uma proposta está a ser desenhada com cláusulas inteligentes, bonificações por objetivos e até um mecanismo de cedência de parte dos direitos económicos, precisamente para ultrapassar o obstáculo dos 20% a que o jogador tem direito. A criatividade será essencial para contornar as exigências do Porto e convencer o atleta de que Alvalade é o palco ideal para a sua afirmação definitiva. A nível desportivo, a chegada de Francisco Conceição poderia representar uma autêntica revolução no flanco direito do ataque leonino. A sua velocidade, drible curto e imprevisibilidade são características raras no atual plantel, e a sua experiência em competições europeias, apesar da juventude, oferece uma maturidade competitiva que pode fazer toda a diferença. Não seria apenas mais um reforço, seria uma declaração de intenções do Sporting ao resto do país. A mensagem seria clara: o Sporting quer dominar o futebol português nos próximos anos e está disposto a fazer tudo para isso. Mas, como sempre, há um mas. O FC Porto está ciente do interesse leonino e não está disposto a facilitar qualquer negociação que envolva um rival direto. Isso pode complicar, e muito, as ambições do Sporting. No entanto, em futebol, nada é impossível. Há sempre espaço para acordos indiretos, triangulações com clubes estrangeiros ou até cláusulas de confidencialidade que permitem contornar obstáculos burocráticos. A direção leonina já mostrou no passado que sabe mexer-se nas sombras, e este pode ser mais um desses casos. Enquanto a Juventus pondera se avança ou recua, o Sporting observa, calcula e prepara o bote final. Não estamos a falar de um negócio fácil, mas sim de uma das movimentações mais delicadas e potentes deste mercado de verão. Francisco Conceição não é apenas mais um nome na lista. É o nome que pode reescrever as páginas da próxima época, seja no Porto, em Turim ou em Lisboa. Os próximos dias serão absolutamente decisivos, e tudo pode acontecer a qualquer momento. Uma reunião, uma chamada telefónica ou até um simples gesto do jogador pode mudar tudo. No seio da massa adepta leonina, a possibilidade de ver Francisco Conceição vestir de verde e branco divide opiniões. Há quem veja com entusiasmo a hipótese de roubar um talento ao rival, enquanto outros questionam a compatibilidade entre o estilo do jogador e a identidade do clube. Mas uma coisa é certa, esta possibilidade está a ser debatida intensamente nas redes sociais, nos cafés e nas bancadas. O nome de Francisco Conceição, curiosamente, nunca esteve tão presente entre os adeptos do Sporting. E isso, por si só, já é uma vitória estratégica da direção. Há também quem diga que o próprio jogador estaria receptivo a uma mudança para Alvalade, desde que o projeto esportivo lhe seja apresentado com clareza e ambição. Francisco Conceição quer jogar, quer ser protagonista e quer continuar a evoluir. Se a Juventus não conseguir garantir esses fatores, e se o Sporting apresentar um plano convincente, não será impossível imaginar uma reviravolta que ninguém previa. Até porque o futebol é feito de decisões rápidas, emoções intensas e mudanças de cenário em questão de horas. Por agora, tudo está em aberto. A Juventus ainda não desistiu e pode voltar à carga com uma proposta revista. O FC Porto, por sua vez, está determinado a manter-se firme nas exigências e conta com o fator tempo a seu favor. Já o Sporting, no meio deste xadrez, move as peças com cautela, mas também com ousadia. O jogo ainda agora começou, e o final pode surpreender até os mais atentos. Resta saber quem fará o movimento decisivo, e se será o suficiente para conquistar um dos jogadores mais desejados deste defeso. Por isso, se és adepto do Sporting e queres continuar a acompanhar esta novela cheia de reviravoltas, não te esqueças de te inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perderes nenhuma atualização. A janela de transferências está ao rubro, e os Leões podem estar prestes a dar um golpe de teatro que vai fazer estremecer o futebol português. Deixa também a tua opinião nos comentários. Achas que Francisco Conceição encaixa no Sporting? Seria uma jogada de mestre ou um risco desnecessário? Queremos saber tudo o que pensas. E para finalizar, lembra-te, esta história está longe de terminar. O relógio está a contar, os bastidores fervilham e os próximos dias prometem ser escaldantes. Há muito mais por vir, e só aqui, no canal Notícias e Rumores do Sporting, vais encontrar todas as pistas, todos os rumores e todas as análises em primeira mão. Por isso, reforçamos o convite, inscreve-te no canal, ativa o sininho e junta-te à nossa comunidade de verdadeiros leões. Porque no mundo verde e branco, cada detalhe conta. E esta possível contratação pode ser muito mais do que parece à primeira vista.
Fica atento.